Está no ar mais um episódio do nosso podcast Vamos Mudar o Mundo. Eu sou Leandro Jael, jornalista, e tenho a honra de estar entrando aqui na sua telinha, na tela do celular, do iPad, da televisão. Manda aqui nos comentários de onde que você está me assistindo, de qual dispositivo, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado e muito importante. Vamos falar sobre direito de uma forma geral, mas principalmente sobre abuso religioso e também violência doméstica. Você pode mandar suas perguntas, os seus comentários aqui através do chat, através dos comentários aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais. Quero te pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e também nos seguir nas plataformas digitais. Afinal, o Vamos Podcast está presente em todas as principais plataformas digitais. Eu estou aqui, gente, com o celular na mão, porque o currículo da nossa convidada é tão extenso e tão maravilhoso que eu preciso de uma colinha. Olha só, não vou revelar ainda não. Ela é especialista em direito criminal, direito civil, direito digital, previdenciário, trabalhista e é membro da agora esqueci. Comissão da OAB. Ó, já aí vacalhou o negócio todo. Da Comissão da OAB de como é que chama? Violência à mulher. Da Comissão de Violência contra a Mulher da OAB. Se você já conheceu pela voz, se não reconheceu, tá aqui, abre a câmera para mim, meu amigo, tá aqui a doutora Luciana Colares Figueiredo. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui. Olha que temas aqui maravilhosos, viu? Sim. Falando para todo o Brasil, para todo mundo, né? A gente tava olhando aqui nosso alcance aqui nas redes sociais. A gente tem muita gente que assiste do Canadá, de Portugal, dos Estados Unidos. Então eu tenho certeza que esse tema que a senhora vai trazer aqui pra gente, você é especialista naquilo que você faz, advogada com mais de 20 anos, né, de experiência. Eu tenho certeza que vai trazer luz para muitas pessoas. Para começar, me fala aqui de onde que a senhora é, onde que a senhora estudou, como que começou a se interessar pelo direito e também por esse tema das crenças e das religiões. Bom, eu sou de uma cidade pequena do norte de Minas, chamada Nanuque. Nessa cidade de Nanuque, toda a minha família, as minhas tias, eram professoras do ensino fundamental, porque naquela época mais antiga, mulher, para estudar, ou elas eram enfermeiras ou eram professoras. Então, minhas tias davam aulas nos principais colégios da cidade. E eu fui criada para sair para estudar, e lá não tinha uma escola de segundo grau. Então, com 15 anos, eu passei no colégio da Universidade Federal de Viçosa, de segundo grau, que é a melhor escola pública do Brasil, e em seguida já ingressei na Universidade Federal. Lá em Viçosa mesmo. Lá em Viçosa. A gente estava falando nos bastidores aqui que minha família, parte de mãe, é toda de Nanuque, né? Então é bem provável que alguma das tias da senhora deve ter dado aula. Ah, sim. Minhas tias eram diretoras de escolas lá. Legal, bacana. Então eu quero mandar um abraço para todo mundo de Nanuque, que ama essa cidade. Já subi na pedra lá. É uma cidade maravilhosa. E esse tema com relação aos estudos das crenças e das religiões? Esse tema começou porque durante o tempo que eu estudei na universidade, eu tive que morar na moradia universitária. E aí, nessa moradia, eu convivi com outras colegas. Até esse tempo eu era católico, mas aí eu convivi com colegas morando no mesmo local de diversas crenças, espírita, evangélica, aí comecei a ter contato com a religião evangélica, tanto as mais rígidas quanto as mais reformadas, e aí eu vi que para conviver com essas pessoas a gente teria que compreender a crença de cada pessoa. Eu vi a importância que seria para a minha profissão e para a sua convivência no mundo, para você ter sucesso no mundo, você entender da crença das pessoas. Então, eu passei a estudar espírita, passei a procurar padres para conversar, pastores, estudar realmente a história, por que se deu a reforma protestante, e realmente é um tema que sempre me chamou muita atenção, e eu passei a observar que as pessoas pautam as suas decisões de vida pela crença que elas têm. Aí eu acho muito importante você entender das crenças das pessoas para saber lidar com elas. Legal, perfeito isso aí. Entender das crenças para saber lidar. E a senhora que é advogada... Exato, que você recebe diferente o cliente evangélico do cliente espírita e do cliente protestante, dependendo da linha dele. Se você entender da linha, você vai saber como tratar. Não, mas a senhora que lida no ramo do direito com uma área tão delicada, né? Que é violência e o direito criminal, né? Esse também é. Legal. E o direito? Como é que surgiu a vontade de se tornar advogada? O direito, meu pai era formado em direito, embora ele não fosse advogado, ele era bacharel em direito.
E minha mãe era professora, então eu sempre fui muito estimulada à leitura. Para falar a verdade, na época eu fiquei em dúvida entre o curso de letras, que eu gosto muito de literatura, e o curso de direito. Acabei optando por direito, porque desde criança também eu sentia necessidade de... Eu sentia as injustiças, não sou de uma família rica, né? Então eu sentia alguma injustiça social, sentia vontade de procurar meu lugar no mundo e lutar contra essas injustiças sociais. Então eu saí de casa para procurar um lugar melhor no mundo, para mim. Nada melhor do que o direito para Nada lutar melhor que o direito. pela justiça, né? Por mim mesma, para lutar pelas minhas próprias causas, e em seguida procurar uma mudança na sociedade. Legal, bacana. E a senhora falou que teve contato com várias religiões e tal, mas optou a seguir a fé cristã evangélica, né? Sim, nesse momento em que eu estudei, então eu tive contato com excelentes pessoas da religião protestante que me passaram um excelente testemunho, me ajudaram enquanto eu estudava. E eu tomei a decisão que assim que eu me formasse, que viesse para Belo Horizonte, eu iria procurar uma igreja, ia conhecer várias e procurar uma e realmente me batizar nessa igreja e seguir esse caminho. Legal. E assim eu fiz. Aqui chegando, eu fui em várias igrejas e optei por uma e me batizei. Batizou e chegou até a trabalhar como voluntário, Muitos né? anos, trabalhei em diversos... Não no início. Antes de batizar, eu trabalhei como voluntária na Pastoral das Mulheres Marginalizadas, que é uma entidade da Igreja Católica, que atende as prostitutas da rua Guaicurus. Legal. Antes da Lei Maria da Penha, atendendo esse tema das mulheres. E depois que eu me batizei na evangélica, alguns anos depois, eu fiz vários trabalhos voluntários em diversos ministérios. Então a senhora exerceu o direito defendendo as mulheres antes da Maria da Penha e depois da Maria da Penha. Porque uma coisa que sempre me chamou a atenção no direito, eu sempre gostei de movimentos sociais, lutas sociais. E aqui chegando, uma entidade, pesquisando uma entidade para me ser voluntária, eu achei interessante essa Pastoral das Mulheres Marginalizadas. A senhora percebe alguma diferença no jeito de tratar, na forma com que a sociedade encara a violência contra a mulher? Antes da Maria da Penha e depois? Sim. Mudou para melhor? Tem muitos críticos, né, a essa lei. O que a senhora vê como uma perita na área? Mudou para muito melhor. Antes da Lei Maria da Penha, por exemplo, a própria Maria da Penha, uma violência à mulher, antes até uma violência física, acabava em uma transação por cestas básicas, e o agressor repetia e ficava por isso mesmo, dava em pizza. A mulher, antes da Maria da Penha, ela chegava na delegacia, ela é ridicularizada pelos policiais. Uau. Falar que o marido... Porque tem um ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E ainda temos, apesar da Maria da Penha, nós ainda temos. Eu lembro, gente, é uma questão muito pessoal, mas eu lembro de um dia estar numa casa que eu morava, ouvindo uma briga, ouvindo de longe, e a mulher gritando e chorando, e eu tô assim, gente, esse trem tá errado, tá esquisito. E aí me veio esse ditado, deixa quieto, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Depois eu lembrei, gente, não posso deixar isso. Não sei o que tá acontecendo. Eu liguei no 190, disse, tá tendo uma briga aqui, tá muito esquisito, parece que o trem tá feio. Não sei se é isso mesmo que eu só tô ouvindo, mas tô aqui denunciando, né? Aí a polícia foi lá e não sei em que deu. Mas pelo menos eu não deixei o negócio ficar barato. Então, antigamente, realmente as pessoas, até mesmo as autoridades, não se metiam nisso. Não davam bola, até mesmo que eles pensavam, ela veio aqui hoje, apanhou, amanhã ela tá com o marido de novo, então é mulher de bandido, a mulher muito discriminada. O erro, a culpa era sempre da mulher. A culpa era sempre da mulher, de ter apanhado, a culpa do marido ter traído é dela porque não deu o melhor em casa. Uau. Até mesmo a culpa da traição recai sobre a mulher. Até nos dias de hoje é difícil mudar essa mentalidade. É só com o tempo, né, doutora? Isso vai demorar mais ou menos uns 50, 100 anos para mudar. Então, antigamente, o marido agressor, ele pagava a sua pena com cestas básicas? Com cestas básicas. E até mesmo há pouco tempo atrás, nos crimes que o marido... matava a mulher porque ela o traiu, ainda pegava no júri a tese da legítima defesa da honra. Em vários casos de absolvição, porque era direito do homem lavar sua honra com sangue. Eu me lembro, assim, muito a partir da Maria da Penha, né? Então, assim, sou relativamente jovem, então eu lembro só da Maria da Penha pra cá e tal. Mas que coisa, hein?
As mulheres antigamente sofriam mesmo, né? Então o cara matava a mulher. E ainda cabia a tese da legítima defesa da honra, porque ela o traiu, ele tinha direito de lavar a honra com sangue. E hoje, como que funciona uma mulher que está sendo agredida? Eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Afinal, a gente está alcançando vários lares. De repente, uma mulher que está nos assistindo, ou uma amiga, ou alguém que conhece, está sofrendo algum tipo de agressão. Quais são os direitos dela? Lembrando que a agressão não é só agressão física, não, tá? A agressão psicológica, qualquer crítica que ele faz a mulher ser gorda, a mulher ser feia, qualquer comentário depreciativo, agressão moral, agressão patrimonial, quando ele usa os bens, cartão de crédito, o dinheiro da mulher, isso tudo também é agressão. Hoje a mulher, primeiro ela deve procurar a delegacia de mulheres, se for necessário pedir uma medida protetiva para afastar o marido do lar, e pedir uma pensão para ela se manter enquanto isso. Mas lembrando também que ela não deve ir na delegacia sem acompanhamento de advogado, porque infelizmente nem toda delegacia é para mulheres e conta com profissionais especializados para atender aquela mulher. E muitas vezes elas vão lá e não conseguem nada. Muitas falam, não consigo nada, porque eles nem levam a sério. Então, importante é acompanhado por um advogado. Bacana. Inclusive, vou colocar os telefones da senhora na tela, né? Por acaso, se você é de Belo Horizonte ou região, a senhora deve atender também outras cidades. Sim, atendo. Hoje em dia, com a internet... Atendo no Rio de Janeiro, advogo no Rio, tem uma AB do Rio também. Ah, legal. Então, eu vou colocar os contatos da doutora na tela, para que também você que está assistindo, você possa, se caso conhecer ou precisar, entrar em contato com ela, que quando tem um advogado no negócio, o tratamento é diferente, né? Muitas clientes me escrevem até no Instagram, falam, mas para que eu vou? Não dá em nada. Eu já fui diversas vezes na delegacia e não consegui nada. Agora, uma pergunta sincera. A gente vê muitos casos na televisão de mulheres que são assassinadas ou agredidas pelos seus ex-maridos, parceiros, etc., que estavam com a medida protetiva. A medida protetiva funciona mesmo? Como que é isso? A medida protetiva, na maioria dos casos que eu vejo, ela funciona. Porque muitas vezes, vamos supor, é um marido que tem uma vida financeira estável, que tem um nome na sociedade, que tem algo a perder, né? Agora, nos casos, como a gente vê, já vi vários casos esse ano, o marido matou os filhos e suicidou. Aí o caso é ver que a pessoa tinha algum problema psiquiátrico, e nesse caso, não há como impedir que ele faça uma loucura, né? E é bom a mulher sempre, nunca duvidar que esse homem pode vir a fazer alguma coisa. Eu já vi casos de mulheres que foram casadas 30 anos e a pessoa a matou barbaramente. A gente hoje em dia não dá para confiar em ninguém, né, doutora? Voltando aqui, eu acho que são temas que estão ligados sobre a questão da igreja. A senhora atende mulheres cristãs, evangélicas, que são vítimas de abuso? Sim, já atendi muitas mulheres que me procuraram até querendo entrar com o divórcio, porque foram vítimas de diversos tipos de abusos psicológicos, físicos. Muitas mulheres chegam a contratar, algumas eu cheguei a ingressar com o divórcio, só que depois de um tempo essas mulheres procuram na igreja um líder religioso ou um pastor para conversar sobre o divórcio, elas ficam em dúvida. Infelizmente, esse líder religioso desinformado aconselha que a mulher pare com o divórcio e resolva o problema com oração, dê mais um tempo para o marido mudar. E é aí que ela comete um grande erro, porque ele não muda. Em 100% dos casos que eu vi, ele não muda. Geralmente piora, né? Talvez ele mude um mês para mostrar que mudou e depois piora. E depois ela volta com mais problemas ainda, querendo o divórcio, isso quando não é agredida novamente. Isso é muito sério. A gente estava conversando nos bastidores aqui, né, doutora? Talvez por falta de informação, como a senhora disse, falta de conhecimento. A gente tem que saber, eu sou pastor, a gente tem que entender que tem coisas que são da alçada de um pastor resolver. Tem coisa que é polícia, tem coisa que é médico, tem coisa que é advogado, e a gente não pode, como pastor, querer entrar na esfera que não é da nossa alçada, né? Então, a gente infelizmente tem ainda, principalmente nas igrejinhas menores, nas igrejas geralmente mais pentecostais, até mesmo neopentecostais, resolver as coisas com oração. A gente sabe que para Deus nada é impossível, mas aquela pessoa já dá sinais, dá sinais. Tomou um tapa, tomou um soco, foi criticada, sofreu um abuso e tal. Então, é necessário partir para... O que a lei diz? A lei diz que o homem não pode bater na mulher. Sim. A lei diz que o homem não pode fazer uma violência psicológica. Então, se o cara pode ser crente, o que for, pode ser uma bênção, pode ser um pastor, um diácono, pode ser um padre. O padre, no caso... Não é casado. Pode ser o que quiser, mas ele infringiu a lei,
o pastor tem que orientar essa mulher a resolver isso no campo da lei. Você concorda comigo? Concordo, porque pode acontecer algo mais grave e até quero alertar os líderes religiosos que devem buscar uma orientação jurídica para a igreja, porque, no meu ponto de vista, na minha teoria, cabe a responsabilização da igreja. Porque... Pelos aconselhamentos, profecias e outras orientações que qualquer fiel receba dentro da igreja. Pode contar um pouquinho mais sobre isso? Como, por exemplo, a mulher foi lá, a mulher apanha dentro de casa, e aí ela entrou com o processo de divórcio, passou para assim, não divorcia. Espera mais um pouco para ver se o marido vai mudar. Espera mais um pouco. Porque eu sempre falo como pastor, que a gente aconselha, mas determinar para as pessoas, e infelizmente tem muitas igrejas que os líderes determinam a vida das pessoas, né? Então, a pessoa fala, não divorcie, e aí, de fato, cabe uma culpa para essa... Não cabe, porque, veja bem, quanto à autonomia da vontade, a pessoa que frequenta a igreja pode ser maior e capaz, sim, só que eu entendo que a autonomia dessa pessoa, quando ele procura um líder religioso, ela está relativizada. Por quê? Geralmente são pessoas muito fragilizadas emocionalmente e financeiramente, que vê no líder religioso a voz de Deus aqui na Terra. Sim. Então, ele tem uma super autoridade sobre os fiéis. O líder religioso, ele exerce o papel de líder não só durante o culto, mas fora também. A voz dele é a voz de Deus para os fiéis, para os evangélicos. Verdade. Eles obedecem cegamente, obedecem mais a orientação do líder religioso que do profissional da área. Verdade. Isso é muito São muitos sério. casos que eu já vi que pessoas deixaram de tomar medicamentos e morreram por orientação do líder religioso, que a fé salvaria. É uma outra grande responsabilidade. Então, eu entendo que responde, sim. Falamos sobre a questão médica, né? Então, às vezes, hoje, muitos líderes acabam se demonizando, né? Jogando a culpa... O tratamento médico ou o advogado. Médico. Então, a pessoa hoje já se sabe que, por exemplo, a depressão, a ansiedade, não é simplesmente, mesmo que fosse algo psicológico, até algo mesmo físico. Deus pode curar? Pode, mas Deus pode curar através de um médico, através de um remédio, etc. Então, se não fosse assim, tantos pastores não estariam com depressão, com ansiedade, não tem nada a ver. Mas isso é falta de Deus. Né? A gente vai gravar um programa específico sobre essa questão da psicologia aliado ao evangelho, mas isso não quer dizer que é falta de Deus, né? Eu já vi depoimentos de pessoas que disseram que era evangélico, sofreu depressão. Os outros mesmo sabiam que essa pessoa sofreu depressão e ela é discriminada porque justamente falta Deus na vida dela, ou é o inimigo. E eu não sei se a senhora já acompanhou o caso de, por exemplo, a mulher está sofrendo um casamento, mas ela que é errada porque está buscando pouco, orando pouco. Exato, não. Ela é a culpada pelo marido, porque a mulher sabe edificar a casa. Tem esse terrível ditado. Que a mulher sabe edificar a casa e a tola destrói. Isso é interpretado de forma errônea, né? Como se toda a responsabilidade do casamento recaísse sobre a mulher. E ela edifica a casa assim quando ela tem um parceiro que dá condições para que ela faça isso. Muitas pessoas, né, doutor, entendem muito errado, como a senhora disse, por exemplo, a questão da submissão, da autoridade masculina e tal. Tem gente que concorda, que discorda, mas no frigir dos ovos, a gente crê, pelo menos eu creio, na complementariedade. Não tem um sexo que é superior ao outro. Né? Todos se complementam. Então a mulher exerce o papel dela, que complementa o do homem, e vice-versa. Mas quando um sai fora disso, prejudica o todo, e a culpa não é do outro, né? Mas se você for ver bem, o papel do homem que não está sendo exercido, que eu vejo a maioria das mulheres sendo o esteio da família hoje em dia, e o homem desobedecendo esse papel, o papel dele é mais sério. Porque Deus fala que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e dar sua vida por ela. E eu não vejo isso acontecendo. Eu brinco muito. Eu vejo a cobrança das mulheres, mas eu não vejo essa cobrança dos homens. Isso é importante, precisa ser falado nas igrejas, né? É um assunto delicado de se falar, mas é necessário falar, e a gente está aqui com cara e com coragem para dizer sobre isso. Porque, de fato, eu sempre brinco, né? Quando eu faço um casamento, porque tem homem cristão que acha assim, não, casei, agora eu tenho uma funcionária. Uma empregada doméstica. Uma empregada doméstica. E não é assim. Eu costumo dizer que dar a vida pela esposa é muito mais difícil do que ser submisso. Isso é muito. Porque se você é casada, né? Não sei se a senhora é casada e tal, mas se a mulher é casada com um cara que é um cara bacana, exemplar,
ama ela, cuida dela, provê na casa, é uma pessoa abençoada que protege a sua esposa, a esposa, consequentemente, vai ter todo o prazer. Vai ter todo o prazer em ser submissa a ele. E vice-versa, né? Vice-versa. Então, assim, o casamento não é uma via de mão única, né? É responsabilidade dos dois. Mas então a senhora vê que hoje, até mesmo nas igrejas, a responsabilização sempre recai sobre a mulher. E a culpa do fracasso do casamento também recai sobre a mulher. E a senhora, como advogada, assim, como que a senhora tem feito para lidar sobre isso? A senhora tem dado palestras, né? Ido em vários lugares. Fala um pouquinho sobre esse trabalho seu de conscientização dessas mulheres. Eu faço, no meu Instagram pode ser visto diversos vídeos sobre diversos temas. Comecei com a violência doméstica e acoplei com a violência religiosa. Pela própria demanda foi me exigindo, pelos atendimentos que eu faço foi surgindo a necessidade de esclarecer as mulheres a violência doméstica tratada sob a luz da religião. Né? Então eu faço esse trabalho de esclarecimento. Muitas clientes me falam que é inovador, né? Sim, que eu acoplo a violência doméstica à violência religiosa, que é uma coisa que eu conheço bem, que eu vivenciei muitos anos de igrejas protestantes. Sei de todas as práticas, então vivenciei muitas coisas lá dentro que contradiz com o que o direito diz. Muitas práticas enganosas. Fala um pouco sobre essas práticas, sobre essa questão do abuso religioso. Quando que uma pessoa que está ali numa igreja, está servindo, está lá, voluntário e tal, até quando que é saudável, quando que passa a ser algo contrário à lei? Vamos voltar aos primórdios, né? Por que surgiu as igrejas protestantes? Antigamente existia só a igreja católica. Então, Martinho Lutero, que era um monge católico, se revoltou contra os abusos cometidos pela igreja católica. Venda de indulgências, venda de graças, venda de um pedaço no céu e outras práticas. Aí houve uma cisão na igreja criada a igreja protestante, que no início eu concordo com a interpretação da Bíblia protestante, sim, era muito saudável, foi saudável por muito tempo, ela contestando os abusos da igreja católica. Só que ela conquistou um grande espaço, muitos fiéis. E esses líderes que eram luteranos, calvinistas, que são pessoas muito íntegras, que fundaram a igreja presbiteriana e as 7 igrejas clássicas evangélicas, das mais antigas e tradicionais, o que eu vejo hoje é uma desvirtuação da origem da igreja protestante, surgindo diversas igrejas que destoam totalmente da Bíblia e que vêm pregar, por exemplo, o evangelho da prosperidade, que na sociedade brasileira eu interpreto como um câncer, porque é uma sociedade que 90% da população não ganha mais que R$3.000. Então já é fragilizada economicamente. Onde o nível cultural está muito baixo, porque o nível das escolas públicas é horrível. Então, pessoas que montam famílias com um nível muito baixo de instrução, com baixos salários, eles buscam na religião a solução de todos os seus problemas. Então, se torna um terreno muito fértil para o abuso de líderes religiosos, que em troca da pessoa melhorar de vida, de alcançar o sucesso, em vez de incentivar a pessoa a estudar e trabalhar, prometem que se participar de campanhas da prosperidade, dando dinheiro, exigindo dinheiro, elas vão ter um milagre, uma grande mudança de vida, conseguir um grande emprego. E isso é enganoso, a população precisa abrir os olhos para isso. Você consegue mudar de vida? Eu era de uma família humilde, estudando e trabalhando, isso leva muito tempo. Não existe milagre, eu vou na igreja, dou 10 mil hoje e amanhã eu amanheço milionário. Não existe isso, tem que acordar para isso. Verdade. Tem uma igreja, a gente nem precisa falar o nome, né? Que é muito conhecida por essas práticas. E eu já ouvi falar, não sei o que a legislação diz com relação a isso, a esse abuso, a essa exploração da fé das pessoas. A pessoa que deu lá, por, às vezes, falta de conhecimento mesmo, todo o seu salário. Por exemplo, a minha bisavó converteu nessa igreja, quase 80 anos, e sempre muito católica, e ela converteu, foi muito bom, ela parou de fumar e tal. Mas várias vezes a gente chegou na casa dela e ela estava passando dificuldade porque ela tinha pegado toda a aposentadoria dela e entregado na igreja. E isso não é correto. Não é. Né? Eu, como pastor, não iria dormir em paz sabendo que tem uma ovelha quase passando necessidade, porque o dinheiro dela todo foi entregue à igreja. Mas existem pessoas e pessoas, né? O que a lei
diz, essas pessoas podem ser amparadas pela lei, no sentido de repente, ter o seu dinheiro de volta, ou então, pelo menos, ver essas igrejas pagando legalmente na justiça por esses atos, que para mim são criminosos? Eu já estudei e li diversos processos que aconteceram desse tipo, da pessoa pedindo o dinheiro de volta. E eu entendo que se a igreja, se o membro for em um culto onde for feita uma campanha, que o líder religioso prometer que se ela der o salário, que ela vai conseguir determinada bênção, a igreja se vincula a esse resultado. E se ela conseguir provar com testemunho ou filmagem, de alguma forma, por exemplo, que ela doou o salário da aposentadoria, foi induzida de alguma forma, eu já vi casos concretos, tem sentenças judiciais, onde que a igreja foi condenada a devolver a quantia e uma indenização. Provada a má-fé da igreja justamente por isso, pela explorar a fragilidade da pessoa, em um momento difícil, às vezes em um momento que está passando por uma doença, um momento financeiro muito grave, em que explorou a falta de conhecimento e a fragilidade emocional dessa pessoa. Então a justiça já tem... A justiça reconhece em vários casos já. Tem processos, os processos são públicos, se pesquisarem as pessoas vão achar. Então, se por acaso você está sendo, ou conhece alguém que tem sido vítima desse tipo de abuso, uma vez que se consiga provar, né? Porque se a pessoa falar assim, dá que você consegue, dá que você consegue. Se não conseguiu, é propaganda enganosa, né? Então, só que aí vem aquele negócio, mas faltou fé. Aí pronto. Não, pois é, aí o que acontece? Eu já frequentei essas igrejas, eu já presenciei como que é feita essas ofertas. Na hora de fazer a campanha, o líder religioso promete sim que se você der, você vai conseguir, sem nenhuma condição. Claramente. Aí depois que essa pessoa dá, aí que acaba a campanha, essa pessoa vai questionar, mas não consegui. Aí ele fala, mas é porque você falhou nisso. Ou em uma campanha que chama Fogueira Santa, é porque você não deu o seu tudo. Você não deu o seu tudo, você deu só uma parte. Você não deu, você tinha que ter participado com o seu tudo. E aí joga a culpa pro fiel. Isso não cola. Isso, de acordo com o Código do Consumidor, foi uma propaganda enganosa e a igreja tem que responder. Verdade. Outra coisa que eu vejo também é que eu já conversei com vários membros evangélicos que eles falam, você não se importa com o que a igreja vai fazer com o dinheiro que você doou? Aí muitos falam, não, eu não tenho que me incomodar com isso, porque o pastor vai se entender com Deus. Eu não acho que é por aí. A pessoa tem que se incomodar assim, por quê? A igreja tem o aval do Estado para funcionar dentro do país. Ela goza, inclusive, de isenção de impostos. E também tem um dever para com a sociedade. Então, é dever de cada membro que foi lesado buscar reparação e esclarecimento das outras pessoas. Porque senão você está sendo até egoísta. Você está se retirando da igreja e não está abrindo os olhos das outras pessoas. Você está pensando só em você. E deixando a sociedade ser lesada. E deixar a galera... Eu vou simplesmente, eu fui lesada, eu vou me retirar, não vou falar nada, mas você está deixando todas as outras pessoas serem lesadas. O que é direito nosso, né? A igreja. Mas o reino de Deus é diferente do reino dos homens e tal. Mas a Bíblia fala, dai a César o que é de César. Ou seja, enquanto a gente está aqui nesse mundo, nós devemos nos submeter e fazer cumprir as leis que estão aqui. E não quer dizer que a igreja ela cuida do espiritual e tal, que ela está completamente isenta. Ela está dentro do mundo. Acima do bem e do mal. Acima de tudo, né? Então, assim, o que é crime, o que é ilegal, a igreja, o pastor, ele tem que responder. Tem que responder e o fiel, a ovelha, tem que... Por isso que é importante. Acho que tudo isso se passa pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento. A própria palavra diz no Antigo Testamento que o povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Se as pessoas se dedicassem, é o que a senhora falou, que a senhora venceu através do conhecimento. Mas com através anos, do estudo. Durante anos de dedicação, né? Não foi de um dia Então para outro. não vai ser uma pessoa qualquer que vai chegar e vai te enganar. Né? Num contexto religioso, se as pessoas entendessem a fé, lessem a Bíblia, entendessem um pouco mais da teologia e etc., talvez esses oportunistas não teriam aí tanto cliente, né? Entendesse da Bíblia e entendesse do sistema, como funciona lei, né, a Constituição. Verdade. A maioria dos brasileiros nunca leu a Constituição. Não sabe dos seus direitos básicos, né, mínimos, né, nem do Código do Consumidor. E essas igrejas, os líderes religiosos, eu acho que são os que menos creem em Deus, porque eles sabem da simplicidade das pessoas. Eles sabem que estão fazendo errado. Verdade. E as pessoas ficam cegas obedecendo
Porque um que era para ser resolvido é um problema social, por exemplo, a falta de educação, os baixos salários. É um problema social. Que a igreja chega e encontrou um mercado consumidor para ela jogar as práticas e a pessoa buscar nela uma solução. Aí virou a receita perfeita para ela explorar os fiéis brasileiros. Virou a receita, é o local perfeito, é o Brasil, para ser explorado pelas igrejas. Verdade. É o paraíso. Não, eu já vi pessoas falando assim, tentei abrir um restaurante, tentei abrir um açougue, não deu certo, eu vou agora abrir uma igreja. Virando literalmente um negócio, né? É por isso que as pessoas precisam. É um negócio, Interessante o que a doutora falou. Você que é cristão, você que não é também, mas o cristão, de forma geral, tem que ter 2 livros na sua casa: a Bíblia e a Constituição. E a Constituição. A Bíblia, porque a Bíblia fala daquilo que é espiritual. E a Constituição, para você entender dos seus direitos e dos seus deveres. E a gente vê que o povo brasileiro tem perecido, tanto no campo político, religioso, tudo que é exploração dá muito certo aqui, né? Dá muito certo aqui. Por isso que nós temos tantos golpistas todo dia na internet, porque aqui dá certo, aqui cola. Infelizmente aqui cola. Então, vale a pena você investir no seu conhecimento, que não é um negócio do dia para noite, né? Não é. Mas é um movimento que eu observei, pós-pandemia principalmente, que surgiram muitas formas de trabalho online, virtuais, né? E com isso, muitos jovens têm um movimento de desestimular o jovem a cursar uma faculdade, 4, 5 anos, para buscar uma forma de ganhar dinheiro online. Verdade. Na minha época não existia internet, não existia faculdade online. Então eu tive que sair do norte de Minas para ir estudar 5 anos exclusivamente. Era muito mais difícil. Hoje você tem faculdades a R$150 por mês. Então 80% dos brasileiros não estudam por falta de esclarecimento, por falta de vontade, por não achar necessário. E o estudo não é só para você ganhar dinheiro, é para você saber tomar suas decisões, você saber escolher os governantes, até mesmo saber que igreja você vai frequentar, para tudo na sua vida, para os relacionamentos serem menos violentos, o marido esclarecido, a mulher esclarecida. Verdade, perfeito, assim. Que programa, viu? Que qualidade de programa. A senhora falou um pouquinho sobre a questão da internet, de golpes, e você também atua no direito digital, né? Eu sou especialista em direitos digitais. Fala um pouquinho sobre essa área sua de atuação, o que a senhora tem visto. Então, eu me interessei pelo direito digital porque justamente com a pandemia, até as audiências judiciais passaram a ser todas virtuais. O mundo mudou, o direito mudou pós-pandemia. Mudou tudo. E também as provas judiciais, mudou todo o contexto probatório. Então, surgiram vários crimes que incrementaram o Código Penal, vários crimes digitais, pornografia digital, estupro virtual, dentre vários outros. Então, senti necessidade de especializar nessa área. A cada minuto uma pessoa sofre golpe do Pix e outros golpes virtuais. E as delegacias de crimes virtuais de Belo Horizonte não dá conta de apurar. São muitos golpes que as pessoas sofrem todos os dias. Interessante. E eu já caí num golpe. Assim, e é interessante que a gente pensa assim, não, nunca vou cair, nunca vai acontecer comigo. Mas ser levado assim de uma forma... Eles te mandam de repente um e-mail, você abre e hackeia os seus dados. Não, a criatividade é uma coisa de louco, assim. Mas uma pessoa que caiu em um golpe, ou então não somente golpe, né? A gente vê aí injúrias, racismo na internet, porque ainda acham que a internet é a terra de ninguém, né? No caso aí, tanto por questão de golpe, difamação e etc., na internet, o que essa pessoa deve procurar fazer? Bom, difamação por meio de redes sociais, ela tem a pena agravada. Em vez de dar a pena ser tipo 5 anos, vai para 8, porque é feita por um meio muito grande de divulgação, que são as redes sociais, que causam uma lesão muito grande na pessoa. Ela pode entrar com uma ação, vamos supor que foi cometido pelo Facebook. Ela pode entrar contra o provedor, contra a pessoa que fez, e ainda exigir que seja retirada a divulgação em 24, 48 horas. Entendi. E isso se dá através da delegacia? É uma delegacia específica? Acontece que tem delegacia de crimes virtuais, por exemplo, em Belo Horizonte, só que ela não está dando conta de apurar. Então é necessário aí contratar um advogado especialista, porque o advogado vai entrar direto com a ação. As demandas que estão na delegacia ficam esperando muito tempo para tomar providência. Não tem pessoal especializado também na área, né? E agora, por exemplo, a pessoa recebeu ali um xingamento, etc. Ou então,
golpes. E tem outros tipos, né? Você falou de estupro virtual. Estupro Como virtual. que é isso? Estupro virtual, por exemplo, uma adolescente começa a conversar com uma pessoa em outro estado. O fato, por exemplo, dessa pessoa convencer a adolescente a tirar as roupas perante as câmeras, em conversas. Entendi. Ou fazer sexo virtual. Existe o estupro virtual. Entendi. E também tem muito essa questão da divulgação de fotos Da divulgação íntimas. também. Muitas vezes essa pessoa, nos sites de relacionamento, é muito perigoso, tá vendo? Muito estelionato virtual, né? Estelionato é sentimental. Mulheres que trocam nudes, fotos de roupas íntimas, ou até sem roupa com a pessoa, depois a pessoa usa essas fotos para chantagear e extorquir dinheiro dessa pessoa. Então, se uma mulher ou homem ou qualquer pessoa conhecer alguém que está sendo chantageado, olha, volta para mim, senão eu vou divulgar essas fotos. O que essa pessoa precisa fazer? Essa pessoa, e saiba que isso é crime. A pessoa, o que acontece é que a mulher, por exemplo, ela fica muito envergonhada de ter mandado as fotos. E ela fica com medo de tomar qualquer providência. Mas sabe que essa pessoa está cometendo crime. O crime é apenado com mais de 8 anos. E ela deve procurar ou a delegacia e tomar providência, ou o advogado e já entrar com a ação para essa pessoa vai responder criminalmente. Legal. Então fica a dica aí, você que conhece alguém ou que está passando por algum tipo de chantagem, caiu num golpe, foi enganado, ou está sendo aí sendo vítima de crimes, chantagem a todo momento, isso racismo, muito, etc. Na internet, procure a doutora Luciana Colares. Eu tenho certeza que ela, com toda a sua experiência, vai poder te ajudar aí nesse sentido. A senhora também, estou vendo aqui, que é advogada criminal, né? Minha área principal. É a área principal? Eu sempre quis conversar com uma advogada, porque é uma área, assim, bem delicada, né? Existe algum tipo de ação que a senhora recusaria receber? Sim, tem uma que eu não gosto mais de pegar, que é referência a pessoas estelionatárias. É mesmo? Por quê? Porque as experiências que eu já tive de defender estelionatários, eu prefiro defender um traficante ou quem praticou um homicídio. Porque quem praticou um homicídio, ele teve um motivo. Com raras vezes, a não ser que ele seja um homicida, um psicopata, ele tem um motivo, existe toda uma história. Agora, o estelionatário, ele não muda. Infelizmente, ele te contrata. Se ele, por exemplo, ele clona cartão de crédito, ele continua vivendo daquilo e eles tentam dar o golpe no próprio advogado. No próprio advogado? No próprio advogado, minha experiência. Então, eu não gosto de lidar. Cara, quando é um 171 que ele fala, não né? pode confiar na palavra, porque o traficante você pode confiar na palavra, que são pessoas de palavra. Quem matou também. Muitas pessoas lá fora acham assim um absurdo. Nossa, tá defendendo um traficante e tal, tá defendendo isso. Mas por quê? Por que aceitar? Por que ser uma advogada de um, entre aspas, criminoso, ou um suposto, né? Acho que até que um suposto criminoso. Essas pessoas merecem, né? Merecem, não. Essas pessoas têm direito a terem defesa, não é? Desde que eu era estagiária, antes de formar, meus principais estágios foram na Defensoria Pública Criminal, onde eu fiz estágio de 2 anos, sem remuneração, para aprender com a juíza criminal também. E eu já conhecia todos os presos lá da comarca antes de formar. Então, eu sempre me identifiquei com a área criminal. E aí, eu via nas audiências, eu ajudava a juíza a fazer audiência, eu lia os processos e via eles contando a história de vida deles. E eu via também os promotores de juiz, via meus colegas na universidade. E eu ficava comparando. Aqueles presos, eles nunca tiveram condição de estudar. Né? E, assim, eu ficava emocionada mesmo, porque... eu não sei naquele momento se eu queria me colocar no lugar do juiz ou do preso. Eu falei, mas é injusto, ele está sendo julgado por uma pessoa que nunca foi num presídio, que nunca teve dificuldade para estudar. Dá para ver que é algo que toca a senhora mesmo, né? É um chamado. E a senhora conseguiu ter vitórias assim? Muitas, muitas. E qual que é a alegria da senhora, assim, de ver... qual que é a recompensa em ser uma advogada criminal? A advogada criminal, ela pode fazer justiça, ela pode reverter qualquer situação. Sem contar que a nossa justiça é muito falha, né? Muito falha. Eu estava vendo recentemente, não lembro agora o caso, mas nos Estados Unidos, uma pessoa que ficou 35 anos presa. Injustamente. Injustamente. E não tem dinheiro que pague isso. Tá doido. Agora, você imagina, já tem alguns filmes, já aconteceu... Por exemplo, nos Estados Unidos, que tem a pena de morte ou a prisão perpétua. Aí não tem jeito. Da pessoa ser condenada e no final ela
descobrirem depois que tudo aconteceu, que ela era, como é que fala a palavra? Ela era, não era a criminosa, né? Ela era inocente. Até me fugiu a palavra. E no Brasil, ainda bem que não existe pena de morte, porque o que nós estamos vendo de corrupção de juízes e desembargadores vendendo sentença, porque aqui se você paga, você consegue tudo. Então existe isso no Brasil? Se você paga aqui, dinheiro compra tudo. Já teve algum caso assim, que a senhora assim, apresentou as provas, tá lá com a lei, achou tudo certinho, tem razão, tem certeza que vai dar certo, mas que foi assim, que o sistema falou mais alto e a senhora não conseguiu reverter comigo aquilo? Pessoalmente não, mas eu sei de casos em que a gente ouve casos, né, de venda de sentenças e de outras questões. Por isso que é importante a pessoa ter um advogado, né? Muito importante. Agora me fala uma coisa, quando fala assim, precisa contratar um advogado, muita gente já fala assim, não tem condição, né? Mas como que funciona? Quando a pessoa não tem condição, aí nós tem a Defensoria Pública e também tem os advogados da ativa, que são advogados que o Estado nomeia para defender a pessoa e depois o Estado ressarce esse advogado. Mas eu falo assim, tem gente que acha assim, eu vou ter que pegar 20 mil, e entregar para o advogado. Mas não é assim que funciona, né? Não, depende do advogado, né? Tem advogado que olha a condição da pessoa, que faz uma condição melhor para a pessoa. Tem advogados que só trabalham para quem realmente tem condição, aí... isso aí varia de advogado para advogado. Mas o principal é procurar, né? Porque você conhece... Não achar que não vai conseguir, que pelo menos você consiga uma consulta para saber dos seus direitos, saber que se você vai procurar a defensoria, não deixar de procurar. Legal, bacana. Estou vendo aqui também no seu amplo currículo que a senhora também é advogada trabalhista e previdenciário. A senhora atende empresas também ou os trabalhadores? Atendo empresas também, em maior número os trabalhadores, mas eu já advoguei para empresa. Para empresa. E aí, a senhora vê que, de fato, muitas empresas, ou a maioria delas, são, de fato, assim, prejudiciais aos trabalhadores? Ou a senhora vê muito caso que o trabalhador também está aí entrando na justiça sem ter nenhum direito? Como que é isso? Eu faço uma crítica aos trabalhadores. Por exemplo, eu, como advogada trabalhista, eu não pego causa para quem tem menos de 1 ano de empresa. Porque muita gente entra na empresa e fala, doutor, eu trabalhei 3 meses, eles não me pagaram, eu quero entrar na justiça. A pessoa nem tem um tempo de casa, nem mostrou o trabalho para a empresa. Eu vejo os dois lados. E tem também a empresa também que abusa da fragilidade do trabalhador por ele necessitar daquele trabalho. Tem muitos abusos, até de gerente esse ano que foi obrigado a caminhar sobre brasas, né, numa empresa. Porque a empresa acha que ele não vai ter opção. Então, no Brasil, existem as duas coisas. Então, a senhora atende também, a senhora atua também no direito trabalhista, né? Embora criminal seja a minha preferida. Preferência, fica até emocionada, né? É legal a gente ver, eu fico também emocionado de ver uma profissional se emocionando por amor àquilo que ela faz, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas procura uma profissão para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro. E a senhora amando aquilo. E mais legal ainda... é a senhora amando aquelas pessoas que a sociedade tanto abomina, né? Tanto abomina. Parabéns, viu? Parabéns por essa sensibilidade. E a senhora também trabalha na área previdenciária, né? Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu dou dicas do INSS, etc. E tenho visto como que os aposentados, aquelas pessoas que precisam se aposentar, precisam do INSS, são lesadas, né? Sim, são. E a senhora atende esse tipo? Fala um pouquinho sobre essa área de atuação. Sobre a área previdenciária. No Brasil, em muito pouco tempo vai haver uma crise previdenciária, porque a população está envelhecendo. A população mais jovem, a maioria, não sei se as pessoas percebem, estão trabalhando na informalidade, grande deles. Por exemplo, a Uber entrou no Brasil, as pessoas pensam que eles são empreendedores, mas na verdade eles são escravos do sistema. Porque tem o horário livre, mas na verdade eles não têm direito algum, né? E muitos nem contribuem. Então, essas pessoas que deixam de contribuir, esperando contribuir no futuro, vão gerar um problema para o sistema. E o Brasil não vai dar tempo de arcar com esses idosos todos. Então, assim, a gente pode dizer que uma dica para quem está começando a trabalhar é nunca deixar de contribuir. Já se inscrever, né, como autônomo, né, e voluntário, e já começar a contribuir. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas nunca pensam no futuro, né? Tô com 30 e poucos anos, 20 e poucos anos. Mas daqui a pouco tá com 60, né? Daqui a pouco tá com 60. E na hora que você chega nos 60, 70, não consegue...
trabalhar e não ter uma aposentadoria... Você não sabe também se você vai ter um acidente, se você vai poder trabalhar até lá. É verdade, fica a dica aí. Você, não importa a sua idade, começou a trabalhar, nem que seja o seu autônomo ali, né? Pega o seu carnezinho e comece a pagar. Ah, mas o INSS paga muito pouco, eu vou fazer uma por fora. Eu indico, faça por fora, tanto que você quiser. Mas tenha do INSS. Porque por fora, se um dia você precisar daquela grana, você arranca ela de lá e acaba usando e depois já era. Né? Mas do INSS é algo que ele mais é garantido no sentido de... Você não vai gastar, você não tem como pegar aquele dinheiro para gastar, né? Então fica essa dica para você. E infelizmente o tanto de casos de pessoas que chegam na idade, né? Idosos, se tornam idosos e não têm renda... Ou fica dependendo de um salário mínimo com 65 anos. Um salário mínimo com 65 anos. Não dá para pagar um aluguel, né? E aí é remédio, é um monte de coisa. Aluguel. Enfim. Olha, doutora, tem mais algum assunto que a senhora gostaria de pontuar? Eu queria deixar um recado para a população mais jovem e mais velha também. Sim. Você falou aí do INSS, né? O brasileiro fica muito preso ao sistema. Fica esperando trabalhar 30 anos para um dia se aposentar pelo INSS, no máximo com R$5.000. Nós temos uma população, como eu falei, carente de estudo, onde que o estudo está muito barato hoje. O estudo formal que eu estou falando, não é empreendedor. A faculdade hoje está muito barata. Então, qualquer pessoa que estuda muito pouco aqui se destaca muito. Os jovens deviam aproveitar. E não fica esperando aposentar com o INSS, não. Você pode ganhar muito mais, 50, 100 mil. Não fica esperando a aposentadoria por INSS. Legal. Olha, gente, eu amei esse programa. Eu acho que foram muitos insights, muitas dicas valiosíssimas. Só fazendo um resumo aqui. Primeira coisa, a história da doutora, né, que saiu de uma cidade, que é uma cidade, assim, entre aspas... Cara, não posso dizer que é uma cidade carente, mas uma cidade não tinha simples, faculdade, né? nem boas uma cidade que não tinha faculdade, que não tinha boas escolas. Não sei se lá em Nanuco já tem faculdade, deve Agora ter, já tem particular. Já tem particular. Então, assim, que saiu, foi para uma outra cidade, batalhou, 10 horas de viagem. 10 horas de viagem, uma cultura totalmente diferente. Nanuco é quase Bahia, né? E pro sul de Minas, mas venceu na vida, né, doutora? Sim. Graças a Deus. Valeu a pena, eu faria tudo de novo. Valeu a pena. E fica a dica para você se aperfeiçoar através dos estudos, através do trabalho. Falamos também sobre a importância de pensar no futuro, na sua aposentadoria, de empreender, que foi o que a senhora acabou de dizer. Falamos muito sobre a questão do abuso religioso, você que faz parte de uma igreja, que tá meio esquisito o negócio lá, procure saber, não fique cego, porque a fé, ela não é cega, né? A fé, ela não é cega. Procure saber, converse, procure um profissional, procure ajuda, porque esse negócio que a gente anda vendo aí não é de Deus, não. Né? E falamos também sobre a questão da violência contra a mulher, que também é uma pauta, assim, que dá pano pra manga. Mulheres, não se submetam. O trem tá esquisito. Por mais simples que seja ali, agressão, abuso, etc., procure o seu direito. Não importa se você é crente, se você é católica, se você é espírita. Abuso é abuso, crime é crime e cadeia é cadeia. Uma vez me perguntaram assim, doutora, a Bíblia fala do divórcio mediante ao adultério, etc., mas se uma mulher apanhou do marido, o que faz? Eu falei, chama a polícia. Ah, mas ela não tem que orar por ele? Tem que orar por ele. Ora por ele com ele lá na cadeia, né? Deixa ele preso lá e ora para Deus tocar o coração dele lá. E falamos sobre... Trouxemos uma outra visão sobre a questão do direito criminal, né? A honra, né? Eu posso dizer que é até um ministério, né? Defender essas pessoas que estão lá, que, claro, não estão por acaso, claro que existem as injustiças, mas que são pessoas humanas, né? Que são pessoas que merecem também o seu respeito, etc. E são almas pelas quais Jesus também morreu por elas. Sempre nessa época, na época da polarização aí, falam-se, já me perguntaram, mas bandido bom é bandido morto. O que você acha disso? Eu acho péssimo. Quando for seu filho, você vai pensar assim. Sabe por que eu acho péssimo? Porque hoje grandes amigos meus da minha igreja, se bandido bom fosse bandido morto, eles estariam mortos. E hoje estão sendo restaurados, estão transformados, estão vivendo uma vida plena, graças a Deus e também ao esforço delas. Sim. Concorda comigo? Concordo. Doutora, muito obrigado. Foi muito bom. Prazer conhecer a senhora. Vamos voltar mais vezes. Eu tenho certeza que esse podcast vai impactar e transformar muitas vidas. A história de vida da senhora, de superação, me inspirou muito. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Agora olha para aquela câmera ali, ó, e manda um recado à senhora.
Eu espero que todos tenham gostado, espero que vocês enviem suas dúvidas e deixe mais uma vez o recado para os jovens: não abandonem a educação formal, é o melhor caminho, o caminho mais difícil e mais longo sempre é o melhor caminho. Não caiam nessa de buscar atalhos para subir na vida. Verdade. Tigrinho jamais, tá, gente? Jamais. Tigrinho jamais. Esse é o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva em todas as plataformas digitais, porque semana que vem tem mais vídeo novo aqui no nosso canal. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Valeu, doutora. Obrigada. Obrigado.